Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre uma bênção do falecido. Tem algo interessante dentro da Bíblia, né? Alguns achados arqueológicos que demonstram que uma certa bênção proferida ali no livro de Números, ela estava inculcada justamente num contexto onde a pessoa falecida ela recebia essa bênção como se fosse uma sorte para ela no mundo do além, sendo que as pessoas muitas das vezes proibiam muitas outras culturas ao redor, principalmente os egípcios que faziam isso, de proferir esses tipos de bênçãos, de fazer as pessoas acreditarem em que elas teriam uma certa sorte ali, levar alguns pertences para o além. Pois bem, hoje vou tratar sobre esse tema com vocês, é algo muito interessante. Antes de nós iniciarmos, queria pedir a vocês, deixem aí o like, pessoal. Deixa o like, curta esse vídeo para nos ajudar aqui no engajamento do canal, porque você curtindo o YouTube entende que o conteúdo é relevante, ele vai divulgar esse conteúdo para mais pessoas aqui dentro da plataforma. E aproveita, pessoal, vai aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para vocês ficarem por dentro das novidades, tá certo? No mais, venham comigo, nós vamos aqui saber qual texto é esse. O texto utilizado é o texto de Números 6, 24, 27, vai dizer assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei, né? Então esse seria aí o texto. Ketefinon, que é hebraico ombro de Inon, é uma coluna com vista para o vale de Inon, a sudoeste da cidade velha de Jerusalém. Entre 1975 e 95, várias companhias de escavação foram realizadas lá, várias campanhas, né, de escavação foram realizadas lá, dirigidas por Gabriel Barcala. Na área próxima à igreja de Santo André, elementos que vão desde a Idade do Ferro até o período otomano foram descobertos. Os dois objetos mais importantes encontrados em uma caverna funerária são dois pequenos rolos de prata descobertos em 1979. Eles foram cuidadosamente desenrolados por especialistas no laboratório do Museu de Israel. Eles traziam no verso uma inscrição em escrita paleohebraica. A maior dessas duas placas mede 97 por 27 milímetros e a menor de 39 por 11. A grande placa contém uma inscrição de 18 linhas essencialmente legível. Ambos contêm fórmulas de bênção em escrita paleohebraica, quase idêntica à bênção sacerdotal no livro de Números, ou seja, Números 6, 24 ao 26, aqui, que é o texto que eu li para vocês, tá? Esse texto, que remonta ao final do 7º século, ou no caso, o 6º, né? Antes de Cristo, é o fragmento mais antigo conhecido de um texto bíblico até hoje. É anterior aos manuscritos de Mar Morto em cerca de 5 séculos. A palavra, no caso, Yahvé, né, o Senhor, o tetragrama, aparece escrita lá. Esses manuscritos, rolos de prata, sem dúvida, eram usados como amuletos ao redor do pescoço, tá? Então, ou seja, tem que as fotinhas dos manuscritos e também tem as referências bibliográficas da onde eu pesquiso tudo isso aqui, tá bom? Para vocês aí verem esses materiais aí e tirarem as próprias conclusões. As placas, elas podem estar relacionadas a rituais de adoração durante os quais os sacerdotes teriam recitado as bênçãos sacerdotais, usadas como amuletos, ou seja, talismãs escritos com encantamentos ou símbolos cujo propósito era ajudar o usuário ou protegê-lo do mal. Então, opa, peraí. Isso tudo era o quê? Era proibido dentro de Israel. Porque se você for pegar o texto lá de Deuteronômio, principalmente, vai falar para o povo de Israel não seguir os costumes das nações pagãs, né? Os cristãos gostam de pegar textos da lei, né, para poder falar que não podem se misturar com os pagãos porque eles são santos. Então, ou seja, aqui a bênção que é recitada, que muitas pessoas recitam até mesmo dentro das igrejas, é uma bênção que, ou seja, estava incluída em talismãs, estava incluída, ou seja, em encantamentos, ou seja, entrando na questão da magia. E aí nós também temos a questão da residência dos mortos, que eu vou ler para vocês aqui também. Tem mais que isso? Tem. Está incluído também na questão dos mortos. Então, ou seja, tudo que era proibido e era feito com essa questão dessa bênção. Essa bênção ela era utilizada por uma questão totalmente pagã. E aí, como que fica agora para os cristãos, para os religiosos que seguem essa bênção, que a utilizam como regra de fé e conduta, assim como muitos outros textos dentro da Bíblia?
complicado, né? As placas revelam que essas bênçãos eram usadas na prática religiosa popular, provavelmente para assegurar bênçãos ao seu proprietário, tá? Então quem era detentor dessas bênçãos, ou seja, que as pessoas fazem com a Bíblia hoje, né? Quem tem a Bíblia é uma pessoa detentora da bênção. Quem não tem é uma pessoa amaldiçoada, né? O incrédulo, né? Então não é assim que funciona. Uma vez que as tradições do judaísmo tárdio também citam números 6, 24 e 26, no contexto dos ritos funerais, ou seja, da questão dos mortos, a descoberta das placas na tumba sugere que elas serviam para abençoar a jornada do falecido até o Sheol, o mundo inferior ou a residência dos mortos. Ou seja, essa prática, se você for pegar dentro da questão egípcia, já era uma prática difundida. Só que os egípcios eles colocavam, enfeitavam a pessoa toda com ouro, prata, pertence, e nas tumbas de Israel você encontra isso? Também encontra da mesma forma, tá? Então, ou seja, são costumes utilizados nessas épocas que também foram adaptados pelo povo de Israel, gente. O povo ele era um povo pagão, ele era um povo politeísta. Ele não era um povo que buscava apenas um único Deus. Ao longo da sua história que ele se tornou monoteísta. Ou seja, ao passar do tempo se tornou monoteísta, mas ele era um povo politeísta. Esses textos comprovam, diferente do que a maioria dos cristãos acredita, que havia bênçãos promulgadas aos falecidos com o intuito de desejar boa sorte aos mesmos ao entrar no mundo dos mortos, assim como em culturas como a dos egípcios. Isso demonstra que a bênção recitada em Números e Levíticos eram bênçãos falecidos, pessoas mortas, tá? Então, ou seja, fica aí para vocês tirarem as próprias conclusões, que é essa bênção que muitas pessoas pegam como regra de fé, conduta e utilizam até mesmo dentro das igrejas, são bênçãos consideradas, ou seja, como pagãs, que não deveriam ser praticadas de forma alguma, mas que de certa forma foram condenadas pelos israelitas, pelo Deus dos israelitas, mas eles mesmos poderiam praticar isso. Complicado, né? Ou seja, proíbe os povos de fora de realizar uma coisa que eles mesmos estão fazendo. Então, fica aí para vocês tirarem as próprias conclusões. Pessoal, não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Nos ajuda aí no engajamento, tá? Eu já agradeço vocês por terem ficado comigo até o final. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, pessoal, desejo muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.